Sejam muito bem-vindos à nossa primeira transmissão do Enem TV, realizada em parceria com o Apogeu e com a rede de ensino Docton. Hoje a nossa pauta é sobre ciências humanas e eu vou bater um papo sobre história com a professora Priscila Campos, sobre geografia com o professor Rodrigo Cruz e sobre filosofia e sociologia com Renato Alves. Turma, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Enem TV. Estamos fazendo história aqui hoje. Literalmente, está vendo? É uma homenagem a você, Priscila. Muito obrigada, boa noite. Gente, como é que está a expectativa de vocês para o Enem de uma forma geral? Assim, esse é um ano de eleições, um ano super difícil para todos. Isso para o Enem muda também, Priscila? Como é que fica para a cabeça dos alunos? Os meninos estão todos muito ansiosos, estamos todos muito ansiosos. Foi um ano muito pesado, né? A gente viveu uma Copa do Mundo, uma greve de caminhoneiros em maio. A gente está vivendo muitas mudanças na nossa realidade política e aí... A Copa do Mundo parece que tem uns 2 anos, né, gente? Sim, foi esse ano. Viagem, cara! Você falou da Copa do Mundo, eu fiquei bugando meu cérebro aqui para saber se foi mesmo esse ano, e foi. Exatamente. E exatamente por causa disso, por causa dessa quantidade de informação que a gente tem recebido, está todo mundo bastante ansioso. Com toda certeza. Qual a sua percepção, professor Rodrigo? Bom, eu acho que esse ano, de fato, conforme a Priscila disse, né, a gente teve até que tomar um cuidado até especial para fazer as abordagens, especialmente políticas, né, em sala de aula. Até porque esse tema de ciências humanas, ele interpassa por várias questões que, se não forem bem interpretadas, né, podem gerar aí confusões na mente da galera. Então, foi um ano de assuntos com cuidado. Com muito cuidado. Com muito cuidado para não gerar confusão. Bacana. E para você, Renato? Eu reforço aí a ideia do Rodrigo e da Priscila, né? Foi um ano especialmente delicado, principalmente tocar em questões muito sensíveis à sociedade. Então, na minha área, você tem assuntos como movimentos sociais, diferentes espectros políticos, e isso tudo muito à flor da pele na sociedade, em razão do ano eleitoral. Então, acaba que o mundo exterior à sala de aula entra dentro da sala, né? O mundo de fato, né? O mundo de fato. Sim, de fato. Porque essa realidade não foi uma realidade só brasileira, mas toda a realidade internacional mudou muito o comportamento dessas discussões, né? Dessas análises. Então, eu acho que foi de fato um ano bem quente, especialmente para a galera de ciências humanas. Um ano que não será esquecido tão cedo, e você está fazendo parte disso. Você que está fazendo o Enem esse ano, sinta-se aí, talvez até mesmo, de certa forma, privilegiado, porque é um ano de muitas memórias, né? Sim. Enfim. E as memórias tendem a ser cada vez mais valorizadas, uma vez que para entender o mundo que você vive hoje, é fundamental que você consiga fazer as relações com as coisas que têm ocorrido ao seu redor. E quais são, assim, os conteúdos de história que são mais contemplados na prova de ciências humanas, Priscila? No caso das nossas questões de história, a gente tem 2 grandes conteúdos. O primeiro período que a gente tem maior número de questões é em relação à República Brasileira, que vai desde 1889, com a proclamação, até a história atual. E aí, nesse campo, a gente percebe que a relação com o nosso passado recente, né, da década de 70 e 80, tem um peso muito grande para a prova. E, por outro lado, o segundo tema mais abordado é o período que a gente chama de história contemporânea, em que a gente pega convencionalmente entre os séculos XVIII e XIX, mas foca bastante no século XX. São temas que conversam, porque tratam do mesmo tema, Brasil e história geral. Além disso, é claro que toda a discussão do cenário político, cultural, social e econômico atual ajuda um pouco, né, a fazer uma relação com o nosso passado bem próximo. Bem próximo. E o Brasil República, aí me parece que ele está muito presente para esse Enem 2018. Quais temas relacionados a este Brasil que podem aparecer na prova, Priscila? A gente espera 3 grandes eixos. Então, o primeiro ponto
que apareceu nas edições anteriores, e enquanto edições anteriores eu me refiro da prova de 2011 até a prova de 2017. Era Vargas é um conteúdo muito marcante, e dentro de Era Vargas, lembrando que o Vargas governa 15 anos no primeiro governo, a gente tem N subtemas. Então a questão trabalhista já apareceu e continuamos esperando, por causa, claro, das discussões atuais, a política econômica do Vargas, toda a estrutura intervencionista e nacionalista, a política trabalhista e a propaganda, todos esses contatos que existem entre a política do Vargas e a história econômica e política atual podem ser pautados aí para o Enem. Com certeza. Num segundo ponto, a República Desenvolvimentista, que apesar de não estar muito presente nas edições anteriores, a gente tem que lembrar que esse ano, e aí o Rodrigo vai poder trabalhar isso muito melhor, é um período em que as opções econômicas foram muito claras, principalmente em relação ao sistema de transporte rodoviário. Aí a gente resgata greve, né, dos caminhoneiros. a questão da greve. Exatamente. Resgata, por exemplo, a questão do privilégio à política rodoviarista, né, que é uma estratégia adotada aqui dentro do Brasil, mas que tem forte influência externa na condução desse projeto. A Priscila falou da Era Vargas, e os governos que se sucedem, eles podem ter uma relação muito direta tanto na história quanto nos temas abordados em geografia, especialmente no desenvolvimento de setores econômicos, a indústria, a expansão do espaço agrário, tudo isso muito relacionado com o tema de história. Eu acho que aí a sociologia entra também. E é muito fácil você elaborar uma boa questão, onde você parte de um cenário, de um contexto histórico, como era Vargas e a política trabalhista de Vargas, passa pela questão desenvolvimentista na geografia e ele cai lá no mundo do trabalho, que é um grande tema recorrente nas questões de sociologia, de relações trabalhistas e nesse contexto, né, recente de reformas. Então é muito fácil o Enem colocar uma questão dialogando 3 diferentes assuntos e exigindo uma habilidade do aluno de saber lidar com essa situação, problema. E você aí achando que a sua rede social está muito conectada. A prova do Enem, meu amigo, está tudo linkado uma coisa na outra aí, é ou não é? A gente brinca, pelo menos eu brinco, né? Porque na hora que a gente pega a prova, tá todo mundo disputando a paternidade das questões. Eu digo que é minha, ele diz que é dele, o outro diz que é dele, porque tá tudo muito associado. Em relação a essa história contemporânea, outros itens que podem ser destacados também na prova, além dos que a gente já disse? Em relação à história contemporânea, a gente espera, né, 2 grandes eixos. Os movimentos sociais e culturais da década de 60. Temos que lembrar que a década de 60 está comemorando 50 anos nesta atual década, né? De 2010 a 2020. E aí, as edições anteriores já marcaram isso. Já... Quer que ligue? Estamos em casa. Vamos lá. Aqui, ó. Mas diga lá, anos 60... E aí, o que a gente já percebeu? Que a questão em 2016, que trouxe a frase famosa da feminista Simone de Beauvoir, assim como a questão também da mesma prova de 2016, que chamou a atenção para as leis segregacionistas na África do Sul. Então, é tudo demarcações de que o Enem sinaliza que a década de 60 é importante. Por isso, o candidato tem que ficar muito atento ao ano de 1968. Maio de 68 na história contemporânea e 1968 na história do Brasil República, com a passeata dos 100 mil, é um tema que os candidatos têm que ficar muito atentos. E nessa reta final, como é que os candidatos podem se preparar nesses últimos momentos, Priscila? Esse é um momento de grande ansiedade e o que eu tenho falado muito para os nossos alunos não está na hora de ficar fazendo resumo, de reler nada. Uma das coisas que mais são exigidas na prova do Enem é a resolução de problemas. Então, tem que fazer muitos exercícios, tem que enfrentar as dificuldades que as questões apresentam. E, além disso, algo que na história eu gosto muito é que o aluno possa ter contato com as competências. Se ele se familiarizar com as 6 competências, ele vai começar a enxergar no comando das questões o que está sendo pedido. E aí, com maior facilidade, ele encontra a solução. E uma dica, até que eu gostaria de dar também para quem vai fazer o Enem,
de manter-se escrevendo, não ficar só nos meios digitais teclando e digitando, porque você não vai ter essa possibilidade durante a prova. Então, é importante você ter lá, estar familiarizado com o papel e com a caneta, né, para aquilo não ser algo que lhe gere estranheza. É engraçado a gente falar isso, mas é contemporâneo, é do momento. Então, faça amizade, amigo. Papel, caneta, escreva, enfim, encadeie seus raciocínios aí, para na hora do Enem você também estar tranquilo ali, diante das ferramentas que você vai ter que trabalhar. E é muito comum a gente ouvir para fazer a prova de ciências humanas que é necessário uma boa interpretação dos temas. Isso faz diferença, Priscila? Pois é, eu quero até que os colegas compartilhem, porque a gente escuta direto os meninos dizendo assim, não, na prova de ciências humanas não tem problema não, é só interpretar. Como se aparecesse uma luz divina, em que a interpretação será feita diante de uma mágica na hora da prova. E aí tem que tomar muito cuidado com isso, porque não existe interpretação em cima do vazio. Então, sem conteúdo, você corre o sério risco de interpretar errado. Mas é claro que a interpretação é essencial. A gente tem saídas para N questões, acredito que de todas as matérias aqui, que o candidato pode, ao enxergar o cenário, ter uma boa noção do conteúdo, achar a resposta verdadeira. E é importante deixar claro, né? A gente sempre fala, né, que interpretar é importante sim, mas interpretar, especialmente tomando cuidado com o que está no texto ali. Né? Não é querer tentar adivinhar nas questões. A gente até mostra que muitas vezes existem alternativas que até expressam coisas corretas, mas que não tem conexão nenhuma com o texto. Então isso é muito comum na prova do Enem. Você tem ali alguma informação que ela isolada, separada, ela é certa. Mas não faz conexão com a ideia geral do texto. Por isso, entender o comando verbal, entender o que a prova de fato está pedindo, é fundamental. Essa questão do comando dado pelo enunciado é muito importante e ter um domínio de conceitos. É uma ilusão dos alunos acharem que só pela interpretação você vai dar conta de fazer uma prova complexa, como o caderno de Ciências Humanas do Enem, com história, geografia, filosofia e sociologia, né? A Priscila comentou, né, o aluno parece que vai baixar uma inspiração divina, né? Eu brinco com eles, aproveito para revisar um assunto, né? Na filosofia medieval tem um filósofo cristão, que é o Santo Agostinho, e ele diz que o conhecimento é propriedade de Deus, e aí o homem só teria acesso ao conhecimento através da iluminação divina. Tem aluno achando que vai dar conta de fazer a prova desse jeito, né? Glória a Deus! Não vai. Não é bem assim, né, meu amigo? Não vai, não a resolve. A interpretação é fundamental e me parece que as nossas áreas exigem uma certa habilidade interpretativa diferente. A história, a filosofia e a sociologia é muito em cima de textos e conceitos. E para a geografia, Rodriguinho, me permita aqui uma interferência, trabalha muito mapa, tabelas, gráficos. A análise e a interpretação de mapas, gráficos e tabelas, é importante ele dar valor a esses instrumentos, pois há uma verificação de informações. E aí, às vezes, você tem tanta informação numa única questão, que se ele pula, se ele vai direto para as alternativas, ele não tem ali, né, a verificação e a confirmação daqueles dados. Então não adianta nada ele ir direto à alternativa. Né? É de fato muito importante que ele faça essa verificação. Eu costumo dizer que é importante ele fazer uma decupagem, né? Uma decupagem. Ele vai fazer analisar e destacar as principais informações. Destacar as principais informações daquele mapa, daquele gráfico, quais são as informações de destaque daquela tabela, que a partir daquilo ele consegue partir mais seguro para as alternativas. Então ele não fica perdido em meio a tanta informação. Então fazer uma análise, essa análise do texto, dos instrumentos, dos mapas, das imagens, né? Muita imagem também. Ela traz muita ideia e claro, traz muita ideia também, né? Subjetiva. Nem todas as ideias estão ali diretas. Então você tem que ter um pouco de sensibilidade também para poder entender o que eu estava com essa palavra aqui o tempo todo, que eu acho que uma das coisas que faz muita diferença na hora de você
realizar um exame como o Enem é você se permitir também que a sua sensibilidade lhe aponte alguns caminhos que podem ser determinantes para que você tenha um êxito na prova. Ou seja, pô, você que se dedicou, que esteve presente, de corpo e alma, presentes na aula desses feras que estão aqui ao longo do ano, que estudou em casa, às vezes tem gente que estuda muito, tem gente que estuda pouco, isso vai de pessoa para pessoa, mas estar presente, sentir, fazer valer o agora, no momento que você está dentro de uma sala de aula, e está lá fazendo a prova, leu, porra, na mesma hora lembrou ali uma explicação, lembrou alguma coisa, teve a sensibilidade para fazer essa conexão com algo que você já viveu, não titubeia não, cara, marca ali porque a questão é sua, né? Me lembrou aqui agora a questão do ano passado, da estilista, da Zuzuane. Foi uma questão muito polêmica. Muito polêmica, e acho que ilustra bastante o que a gente está falando, né? A Priscila destacou o diálogo com a história contemporânea, maio de 68, e isso se reflete na história do Brasil e na sociologia, por sua vez, né? Em que você tem uma década de muito afirmação de identidade, a mulher se afirmando como uma identidade, como protagonista da sua própria história, via movimentos sociais, como o movimento feminista, e aí tem a famosa frase, né, da Simone de Beauvoir, de que não se nasce mulher, essa frase, torna-se mulher, torna-se mulher, que é uma outra forma de dizer uma máxima da filosofia existencialista, né, de que a existência precede a essência. Então você é resultado de um projeto que você constrói. E aí perceber essa relação naquela questão da Zuzu Anjo, né, a postura daquela modelo, a roupa que ela vestia, retomando, né, a vida dura do sertão e do movimento do cangaço, e perceber ali uma questão de identidade, de afirmação mesmo de um agente histórico e social, né? Sem essa subjetividade que o Rodrigo falou, sem essa interpretação, sem essa sensibilidade, você não ia chegar à resposta correta naquela questão. Bacana, bacana. Muito legal. Vamos dar uma olhada agora nas interações, como é que nós estamos indo aqui? Deixa eu dar uma passeada aqui. E vocês que tiverem dúvidas, vocês estão junto conosco aqui, por isso que isso se chama ao vivo. Manda a brasa nos dedinhos aí, ok? Manda sua pergunta, fica à vontade que essas feras estão aqui para lhes auxiliar. Então vamos que vamos. A Tainara Vale mandou olhos de coração, está aqui conectada com a gente. Valeu, Tainara. Alexia Garcês. Ai, lindos, maravilhosos, eu amo tanto. Que é isso? Vamos lá. Karina Gomes, tem algum livro que ainda dê tempo de ler? O que vocês acham muito importante para a prova? Pergunta complexa. Pergunta complexa. Dá tempo de ler algum livro, alguma coisinha assim que ficou para trás, que é fininho, ou melhor ler Minutos de Sabedoria? Não, Minutos de Sabedoria não, cara. Minutos de Sabedoria não. Mas, em relação à estratégia, tente focar realmente no objetivo da prova, que são as competências. Livros agora, a uma semana da prova, pode concentrar demais a sua atenção num tema específico, e esse tema específico ele vai ser tratado em 1, 2, no máximo 3 questões, e aí você vai deixar toda uma gama de habilidades descobertas, e talvez isso não seja a melhor estratégia nesse momento. Bacana. A melhor estratégia nesse momento é, de fato, fazer muito exercício, né? Fazer muito exercício para poder até revisitar alguns conteúdos, alguns conceitos que eles viram no início do ano, né? Esse é o momento de revisitar esses conceitos, né? Ter a certeza, olha, é isso mesmo, eu consegui, estou indo bem. Ou então, opa, estou vacilando em coisa que é possível, eu lembro disso, então vamos resgatar. Então não deixar passar batido, esses exercícios, né? são fundamentais. Acho que livro agora, só se for para aliviar a ansiedade. Como estratégia só se for um romance para tirar a cabeça da prova ali um pouquinho, né? Isso mesmo. Enfim. Vamos continuar aqui, vou dar mais um girinho aqui nos nossos comentários, está chegando coisa legal. O Igor Pereira, demais. Stephanie Vieira, lindos. Gente, esses alunos. Ana Carol D'Angelo, como controlar o nervosismo na hora da prova? Esse é
É difícil. Chá de camomila. Vamos um chazinho de camomila antes da prova? Não pode? Não? E se der efeito rebote? Não toma chá de camomila antes da prova. Se ficar com sono? Não toma. Ah, Não toma. confia em tudo que trabalhou ao longo do ano, né? Olha, eu costumava fazer uma brincadeira que era o seguinte, quando um aluno me procurava e falava, eu não sei nada. Como assim você não sabe nada? Eu pegava nosso primeiro material, colocava em cima da mesa, você estudou essa apostila? Estudei. Ah, você estudou essa? Estudei. No final, que não é difícil, né? Ficava acima de mim aquele material, né? É, no seu caso. E é, no meu caso, seu caso. especificamente. E aí, eu falei, caramba, se você estudou isso tudo, bicho, então não tem como você não saber nada. Então, assim, confia no trabalho que você fez, né? na preparação que você fez ao longo do ano. Exatamente. E, de fato, é um momento de tranquilizar, de trabalhar baseado naquilo que você desenvolveu, todas as habilidades que você desenvolveu. Eu acho que é muito natural, esperado que se tenha uma ansiedade, um nervosismo. Acho que a tendência de, durante a prova, é isso se diluir. E eu tenho reforçado com os alunos, agora a gente está em semana de revisão, fazendo muito exercício com eles. Prova a gente faz com o que a gente sabe. E é inevitável que vá aparecer uma afirmativa, uma coisa que você não se lembre. O nome de um país, né? E aí você se desespera que apareceu o nome de um país. Meu Deus, eu não lembro desse país, o meu professor não falou desse país. É muito provável que não tenha dito mesmo, né? Porque vai ser estranho falar de todos os países, né? Com certeza. Então, foca naquilo, né? Você tem que ter uma concentração naquilo que você sabe. Para não dedicar sua atenção e começar a construir um cenário que não existe, que eu não sei nada e agora está perdido. Não, calma, cara, respira. Presta atenção nas coisas que você sabe, é com isso que você faz a prova. É isso aí. Exatamente. Um passo depois do outro. A galera que está nos assistindo pelo YouTube também está mandando aqui, ó. Laura Braga, Priscila Rainha, Helena Alvarenga, Renato, te amo. Bia Guedes, melhores professores da vida. Carolina P, mestres. Bia Guedes, Priscila, finíssima. Bia Guedes, Batata, te amo. Quem que é o Batata aqui? Ninguém sabe. Hein? Ninguém será. Escute. Laura Vasco, olha esse time arrasador, Brasil. Bia Guedes, Renato, você lacra tudo. E a Larissa Vidal mandou um perfeito. YouTube, tamo junto, valeu demais. O Giovanni Mesquita entrou agora, também está aqui com a gente. A Esther Lopes falando que vocês são maravilhosos. E vamos lá. 3 balas representando. Faz sentido? Faz. Felipe Righetti, 3 balas representando. A Ana Paula, olá, Ana Paula. Que coisa boa, gente. Muita tranquilidade nesse momento. Tá tranquilo. Tá bom. Quando fiz cursinho do Enem no Apogeu, eu tive aula com o Rodrigo, ótimo professor, Karina Gomes. Eu paguei pra ela fazer. Mentira. O Gabriel Rezende, bora tomar uma Heineken, Priscila? Gente, em público isso. assim. O Danilo Vargas, cidadãos de papel irá ajudar em sociologia? Fantástico. Opa! Fantástico. Ele está se referindo ao livro, imagino, né? Que é um livro importante, um livro fininho. Opa! Talvez. Indicação. Voltando àquela pergunta, talvez. Cidadão de Papel. Assim, Cidadão de Papel é um livro fininho, de leitura muito leve, sugere muitos temas ligados à cidadania. Quem é o autor? São variados? Não. Depois a gente busca no Google, o que a gente acha? Fica tranquilo. Mesmo. Faz uma colinha, por Cidadão gentileza, eu de esqueci Papel. o nome. É de um jornalista brasileiro, muito conceituado, muito respeitado. E dialoga muito com questão de direitos fundamentais. Gilberto Dimenstein. Obrigado. Desculpe-me, Dimenstein, de ter esquecido o seu nome aqui nessa obra tão fundamental. Cidadão de Papel vale a pena de ler, sim, como um aprofundamento em questões, e sempre ele vai perceber o diálogo aqui, história, geografia e sociologia. Só fazer um parênteses, né? A filosofia acaba ficando um pouquinho outsider aqui nas relações, porque a filosofia cobra assuntos muito específicos ainda, ela tem dialogado muito pouco
até o momento, né, a prova vem melhorando, as questões vêm melhorando, mas ela tem dialogado pouco ainda com as outras áreas, né, das humanidades. Mas cidadão de papel, sim, principalmente pela belíssima e responsável crítica que o Dimenstein faz a nós como sujeitos na hora de participar ativamente das questões que são importantes e sensíveis a nós como sociedade. Acho que é uma excelente dica. Tem internauta pedindo através do YouTube para a gente focar no conteúdo, mas é muito importante esse bate-papo, essa prosa, essa abertura aos comentários de vocês, ainda que sejam comentários leves para a gente poder dar uma risada, porque afinal de contas estamos na reta final e o sorriso faz bem à mente e à alma. Então vamos que vamos, nós vamos dosando aqui de tudo um pouquinho e mandem perguntas também, fiquem à vontade. Vou passar a bola agora para o Rodrigo Cruz, nosso professor de Geografia, nosso querido Batatinha. Rodrigo, conta para mim. Você falou aqui no dia que nós gravamos o teaser para a chamada do ao vivo sobre a questão dos refugiados. Quais são as principais regiões afetadas por esses fluxos populacionais? Primeiro é importante entender que os refugiados, eles compreendem um grupo de pessoas que não tem escolha. É um grupo de pessoas que migra, né, porque corre risco de morte. Né? Então, de uma maneira ou de outra, ele tem que sair. E normalmente sai muito despreparado, né, foge da zona de tensão. Então, de maneira geral, os principais fluxos de refugiados no mundo hoje ocorrem exatamente nessas zonas de tensão. E conflitos políticos, civis, movimentos separatistas. Isso chamou muita atenção, né, esse ano, né, especialmente porque o Brasil também passou a receber uma leva grande de refugiados, mas a gente já tem visto isso há algum tempo, especialmente de grupos gigantescos de pessoas que saem do Oriente Médio em direção à Europa, da África em direção à Europa, mas apesar da Europa, né, ser, né, o palco ali, né, onde a mídia apresenta todas essas cenas, ela é só a pontinha do iceberg. Na maior parte dos casos, o refugiado está nos países vizinhos. Né? Eu costumo contar que no caso da Síria, por exemplo, né, hoje já são mais de 5 milhões e meio de refugiados. 5 milhões e meio de refugiados. E desses 5 milhões e meio de refugiados, né, a maior parte deles, né, praticamente 4 milhões e meio, um pouco mais, estão em países vizinhos, na Turquia, na Jordânia, no Líbano, no Iraque. Então, as pessoas fogem dessas zonas de guerra. Então, a gente tem aí, especialmente o Oriente Médio, hoje é uma zona importante, o continente africano continua sendo um espaço de fuga, né? E esses movimentos têm ganho destaque. Sem dúvida. Então não é apenas um problema nos países em guerra? Não é. Por quê? Porque normalmente a gente pensa naquele país de onde ele está fugindo, né? Mas ele acaba gerando uma série de incômodos, né, nos países em que ingressam. Porque se por um lado é uma questão humanitária, né, prevista inclusive na Convenção de Genebra, né, da década de 50, onde se articulou toda a discussão em torno da proteção, né, do refugiado, do combatente de guerra, de todas essas situações, né, apesar de todos esses artifícios, quando ele ingressa no país, ele traz uma série de preocupações a respeito das questões de saúde, né, preocupações a respeito do mercado de trabalho, preocupações a respeito de como ele será integrado, protegido, de onde sairão os recursos. Isso na Europa vem gerando muita preocupação. Né? Na Europa, só para ter uma ideia, já são mais de 900 mil refugiados, né? Pessoas que ingressaram recentemente, nos últimos anos, e têm tentado aí, se refugiar na Europa. Mas a Europa, em crise, né, enxerga de uma forma diferente. Né? Ao contrário, hoje ela já não quer mais recebê-los. Então, muitos intensificam o policiamento, aumentam as barreiras e têm impedido, inclusive, de entrar. A gente viu cenas lamentáveis, por exemplo, na Hungria, né? E a gente vê cenas também, né, dos xenófobos franceses, né, do muro construído. A Larissa Vidal aqui no YouTube está perguntando se
você faria alguma ressalva para a questão da Venezuela. Faço sim. No caso da Venezuela, o Brasil está numa saia justa. Né? Porque hoje a gente tem um movimento, estima-se aí, em torno de 90 mil venezuelanos já tenham ingressado, já tenham entrado no Brasil. E o Brasil, ele é um país que ele foi além nessa questão dos refugiados. O Brasil, ele tem uma lei, se eu me recordo bem aqui, 9474, de 97, que é uma lei que prevê a proteção, a integração e a cidadania desse indivíduo. Então, para fazer esses 3 passos, né, é importante ter estrutura. Mas onde é que os venezuelanos ingressam? Ingressam no estado de Roraima, que é um estado que não é um estado que tenha uma estrutura, um recurso, né, que possa atender esse gigantesco fluxo. Entra pela cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, e esse movimento grande traz uma preocupação enorme para a população daquela cidade. As Forças Armadas, o Ministério de Relações Exteriores, né, tem intervido, já tem cadastrado essas pessoas para iniciar o processo de abrigo, né, de acolhimento. Hoje mesmo foi noticiada a informação de que os venezuelanos estão sendo redistribuídos no estado. Mas é importante, antes que vocês, né, me tomem aqui, eu queria só falar uma coisa rápida. É importante que, mais do que dar abrigo aqui, mais do que integrá-los, é muito importante que a gente pense no caso da Venezuela em si. Né? Há de se ter uma ação internacional, multilateral, algum tipo de intervenção, como aconteceu em outros países do mundo que vivenciaram os mesmos problemas e que possa, de alguma forma, estancar esse fluxo. Então não adianta eu construir muros, não adianta eu fechar minha fronteira, fechar o portão, não é essa a solução. A solução é uma solução dialogada, diplomática, multilateral, como já foi feito no passado. Então é algo para a gente ficar bem atento, porque pode vir aí na prova do Enem. É muito, muito importante. É um problema, é uma situação, é uma questão humanitária. Hoje esse movimento dos refugiados, ele ultrapassa o número de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma questão que traz e remete questões aí, preocupações a respeito do mercado de trabalho, a questão sanitária. Então envolve muitos temas. E eu queria levantar uma coisa que talvez o Renato possa e deva falar bem mais, que é do embate, do aumento de um discurso de aversão, porque durante muito tempo a gente trabalhou nas ciências humanas com uma visão de um brasileiro acolhedor, afetuoso, e a gente se depara com algumas imagens que podem ser discutidas nas questões de uma outra versão na região de Roraima, que na sociologia talvez... De um fortalecimento da xenofobia. Exatamente. Sim, sim. Inclusive, para os meus alunos de primeiro ano, né, eu até fiz uma questão discursiva para eles, trabalhando exatamente, eu coloquei um trechozinho de uma reportagem sobre a crise na nossa fronteira, com a questão dos refugiados venezuelanos, pedindo para que eles fizessem uma análise dentro desse episódio a partir de um conceito do Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, que é o de homem cordial, né, que o senso comum entende o cordial como a gentileza, né, uma docilidade, uma boa índole no tratamento aos outros, e o Sérgio Buarque desconstrói essa ideia, né, de que eu posso sim ser gentil e afetuoso, mas não é exatamente isso, né, que tende a ser uma máscara, assim, tem uma polêmica muito grande em torno disso, né. O Sérgio Buarque é muito criticado porque ele faz uma pintura de um brasileiro, né, duas caras, né, mas tem um diálogo muito íntimo com a sociologia, sim, Priscila, e no campo do direito, da nossa democracia, né. É muito triste para nós das ciências humanas você ter hoje grandes lideranças políticas no mundo inteiro se referindo à questão de refugiados de maneira muito pejorativa, né, desumana, né, sem dúvida. Sendo chamados aí de escória do mundo, e aí a gente esquece de nós mesmos, né? Não no conceito de refugiados, mas a nossa sociedade é resultado, é produto
de um pluralismo étnico, cultural, de N nacionalidades, e então uma insensibilidade a essa questão me soa como uma desumanização do próprio ser humano. Tem um livro ótimo do Eduardo Bueno, Náufragos, Bêbados e Degradados, né? Que foi quem compôs aí o nosso país, e hoje olhar dessa forma xenófoba Sim. para os venezuelanos é algo que o Brasil deixa de se reconhecer. Sim. Enquanto a nação que sempre foi acolhedora, mãe gentil. Exato. Onde ela está? E acho que o Rodrigo levantou uma questão fundamental, né? Que é a da alguma intervenção, talvez via a ONU, via um canal político diplomático, né? Exato. Sem uma questão belicista, combativa, né? Porque isso vai tensionar ainda mais um problema que já é extremamente complexo, né? Então, acho que o canal é a diplomacia, é o respeito aos direitos humanos, o respeito aos tratados que o Brasil é signatário, né? Então, acho que isso é fundamental. E cabe lembrar e ressaltar que quando a gente fala da Venezuela, a gente não está falando de um país qualquer. Uhum. A gente está falando de um país que tem as maiores reservas de petróleo do planeta. Não tem a maior produção, mas tem as maiores reservas conhecidas. Então isso gera um jogo, uma questão, levanta um embate e uma discussão geopolítica, né, que é muito importante. Por isso atores e grandes potências aí de olho, né, no que vai acontecer com esse país. Eu queria ressaltar uma coisa em relação à questão dos direitos humanos. Para a prova do Enem desse ano em si, os candidatos têm que ficar muito atentos, porque a declaração está completando 70 anos esse ano. Então, a nossa prova está toda direcionada, muito alinhada com a declaração, a redação e os temas dos últimos anos também. E a declaração, tendo sido criada em 1948, dá luz ainda mais a todos os artigos e a toda essa discussão. Dá para ficar atento aí, porque tem muita coisa boa que vocês estão captando aí, né? Vamos que vamos. E para a gente dar uma suavizada, Giovana Matoso, Priscila, você é sensacional. Carol Filgueiras pelo Facebook, Renato é demais. E a Carolina Pitela, Batatinha Fofo, um hino de aula. Ah, que demais. E o Lucas Malta reparou a hora que o Renato derrubou o bonequinho sorridente. Gente, claramente é nós nas aulas de Nietzsche. Que pecado. Lucas, você, hein? Tá assistindo com lupa. Não vamos. Impactos ambientais foi outro ponto levantado pelo professor Rodrigo no nosso vídeo de divulgação da live de hoje. Por que você selecionou esse tema como um dos que você abordaria certamente na nossa transmissão aqui do Enem TV? Bem, é importante deixar claro, porque nessa reta final o aluno fica naquela, né? Poxa, o que eu devo estudar? O que eu vi? Eu vi tanta coisa esse ano. E impactos ambientais sempre cai com muita frequência, né? Tanto na prova de geografia quanto na prova de ciências da natureza. Então é um tema que remete aí uma série de questões, né, que podem ser cobradas e relacionadas. Por exemplo, a gente pode falar a respeito da questão do desmatamento, né? O desmatamento implica em alterações no ciclo hidrológico e nos índices de precipitação, na quantidade de chuvas. A gente tem o desmatamento acelerando processos erosivos, aumentando e desencadeando processos de assoreamento nas calhas dos rios. Então, todas essas conexões, né, dos temas relacionados a impactos ambientais são sempre muito cobrados. Então, vale a pena ficar atento, né, especialmente nas questões ambientais, nos impactos ambientais. A gente, esse ano está aí há 3 anos, de uma grande tragédia, de um grande desastre ambiental, né, o rompimento da barragem de Mariana. Então isso é prova do quanto nós, através das atividades antrópicas, alteramos o espaço, desequilibramos o meio ambiente e provocamos danos nocivos a todos nós, né, o meio como um todo. E o espaço rural, professor? Bem, o espaço rural é o tema mais cobrado da geografia, né? A geografia econômica tem no espaço rural, né, um grande número de questões que vem sendo cobrado. E esse ano também, enquanto comemorávamos os 2-0 do Brasil em cima da Costa Rica, o nosso Congresso também flexibilizava as regras para o uso de agrotóxicos, né? O uso de agrotóxicos que era relacionado aí
ao uso a legitimação, né, a organização, a liberação de uso através de 3 ministérios, agora passará a ser apenas através do Ministério da Agricultura. Então, é importante porque, mas esse é um tema muito recente. Sim, mas a questão do agrotóxico não é tão recente assim. Só na última década houve um aumento de 65% no uso de agrotóxicos aqui no país. É muito veneno. Muito veneno que está no alimento que consumimos, na água, né, dos recursos naturais, está nas plantas, está em quem aplica e tem, né, gerado imensa preocupação. Então essa questão, né, reforça um pouco da prática da agricultura, especialmente comercial, que faz uso abusivo desse recurso e tem avançado, provocando N impactos, N problemas. Então, assim, fique atento, a agricultura é um tema forte, né? A gente falou aqui, né, sobre a questão do agrotóxico, mas eu poderia falar da expansão da fronteira agrícola, eu poderia falar aqui da perpetuação, da manutenção da excessiva concentração de terras no Brasil, né, que é um dos maiores problemas sociais aqui do país, né? A gente costuma dizer que, a gente estava falando agora há pouco de fluxos migratórios, né? Costuma-se dizer que o nordestino foge da seca. Ele não foge da seca, ele foge da cerca que concentra terras, né? E que deixa de fora de qualquer tipo de oportunidade de trabalho. Então a gente tem que reverter, e as questões agrícolas, as questões rurais especialmente, envolvem conexões com o espaço urbano, com a agricultura, né? Conectando todo esse assunto de economia. Fique atento. Fique atento, ou seja, nunca o momento atual foi tão importante dentro do que a gente vai ver nessas provas daqui a pouco, né? Quem está atento aí também aos jornais, aos grandes sites aí de notícias, tem muito conteúdo ali que vai se materializar na prova do Enem. Pediram dicas, tem um videozinho que é legal, o veneno está sobre a mesa, que aborda essa questão dos agrotóxicos. Eu acho que nessa reta final para dar uma, talvez, nem sei se é para relaxar, talvez você fique um pouco tenso ao assistir, mas aborda aí uma série de questões relacionadas ao agronegócio e ao tema específico do agrotóxico. Antes de a gente voltar os olhos aqui para os comentários de vocês e passar a bola para o Renato, eu gostaria de saber de você, professor Rodrigo, que outros assuntos os candidatos devem ficar atentos para a prova do Enem? Bem, esse ano a gente acompanhou aí até um movimento anti-globalização, né? Há uma tendência, né, nessa guerra comercial, especialmente entre Estados Unidos e China, uma tendência da saída de acordos multilaterais, né? O governo do Donald Trump tem feito isso, né? Uma das suas primeiras medidas foi revogar a assinatura no Tratado de Paris. Ele também fez toda uma revisão. Só um instantinho, a Luana acabou de falar aqui, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Exato. Algo que possa ser enaltecido? Com certeza. Está conectado esse é um posicionamento muito importante, por quê? Porque esse posicionamento revela uma preocupação dos Estados Unidos com as suas políticas econômicas, produtivas, e refletindo um pouco do que foi a Rio+20 em 2012, né, reflete um pouco dessa preocupação mais econômica do que ambiental. Então, esse papel assumido de forma escancarada pelos Estados Unidos é um pouco do que os outros países fazem de forma um pouco mais escondida, um pouco mais velada, e é um posicionamento unilateral. E, mais do que isso, esse ano os Estados Unidos também reforçou suas tarifas em relação à questão siderúrgica, né, os produtos siderúrgicos, aumentando as barreiras, fez uma revisão do acordo do NAFTA, né, que mudou de nome, mudou os termos. Então, todas essas situações têm encaminhado para quê? Têm encaminhado para posicionamentos unilaterais. Então, ao contrário do que se previa há algum tempo atrás, né, essa aldeia global está em crise. Essa aldeia global está se fragmentando, e os posicionamentos, especialmente unilaterais, têm se tornado mais fortes, o que pode brecar, o que pode gerar um colapso em todas as relações internacionais. O mundo está ficando mais egoísta. Exatamente, infelizmente. E a guerra comercial entre Estados Unidos e China? Essa guerra comercial,
ela pode gerar repercussões no nosso setor produtivo, por quê? Tanto os Estados Unidos quanto a China são os nossos principais parceiros comerciais. E se a gente ir um pouquinho além, o outro parceiro importante é a Argentina, que está em crise. Opa! Então veja bem o que está acontecendo aqui, que cenário é esse? Não está fácil, para ninguém. Exatamente. Então, de uma certa forma, né, a gente vai ter que rever todo o nosso posicionamento, né, e ao contrário de se fechar também, que o Brasil não tem essa opção, o Brasil vai ter que, de fato, buscar parceiros comerciais que sustentem a crise, que ocupe o espaço deixado por algumas desses importantes parceiros. O Fernando Andrade, o Brasil sair do Acordo de Paris, como é previsto por um candidato à presidência, pode ser prejudicial na questão comercial? Respira! Vou tentar Rodrigo. aqui trabalhar de uma forma bem cuidadosa. Mas é preocupante. É preocupante esse posicionamento porque muitas empresas, muitos países, eles têm um posicionamento no comércio internacional que está alinhado com toda a questão ambiental. Então, quando você declaradamente sai de um acordo como esse, você corre o risco de perder, né, alguns espaços importantes no comércio, né? Então, até comercialmente, né, isso pode gerar um impacto terrível para a nossa produção, pois aqueles que não concordam com esse mesmo posicionamento pode parar de comprar os nossos produtos, né? Haja visto a questão de alguns países que até o trato com os animais, por exemplo, né? Se você não tem um trato cuidadoso com os animais, eles não compram o seu produto. A questão do selo verde, a madeira, né? Então, se você não respeita todas as questões ambientais, alguns mercados se fecham. Então, é um perigo, né? Pensar dessa forma é se posicionar de maneira muito, muito perigosa. Evidentemente que, quando se pensa nisso, vamos pôr o outro lado, né? Pensa-se em reduzir rapidamente alguns custos, né? Mas será que essa redução de custos imediatos, né, que pode sim trazer algum tipo de benefício imediato, não gera alguns transtornos ainda maiores? É essa reflexão que a gente tem que fazer. E tem também aí barreiras comerciais no mercado siderúrgico, né? Exatamente. Eu falava aqui agora há pouco, né, que os Estados Unidos fez uma revisão, né, desses acordos e especialmente para o Brasil, a princípio manteve ali um posicionamento até indeciso se aumentaria os impostos ou não, mas no final das contas, protegendo o seu mercado, né, um aumento desse protecionismo, que é uma marca desse novo mercado, né? O protecionismo está se tornando cada vez mais forte. Protecionismo, guarda essa aí. Fica ligado. É uma tendência desse mercado e isso, né, vai afetar, e sem dúvida nenhuma já afetou o mercado siderúrgico brasileiro. E levando em conta que a camisa que os nossos professores estão trajando hoje, seja você a mudança que você quer para o mundo. Essas informações bacanas que nós estamos passando aqui, se você está achando útil, compartilha. Não tenha medo de compartilhar essa informação com o seu colega que vai fazer o Enem junto com você. Porque, afinal de contas, o que é seu está guardado. Se você estudou, se você está se preparando para a prova, você vai alcançar o sucesso. E você acha que compartilhar, que ser altruísta nesse momento, ser empático, se colocar um pouquinho no lugar do outro, não vai fazer bem para você, não vai fazer com que você tenha pontos melhores consigo mesmo e se reflita na sua prova do Enem? Então compartilhe essa transmissão, lembre de compartilhar com seus amigos o enemtv.com.br. Nós ainda temos mais 3 transmissões ao vivo sobre todos os temas que vão ser pertinentes no Enem 2018. Vamos fazer com que essas transmissões alcancem cada vez mais pessoas para que todo mundo mande bem no Enem nessa reta final. Tá? Não vamos só ficar atribuindo ao outro essa necessidade de mudança, não. Vamos cada um de nós fazer essa mudança acontecer. Eu só queria reforçar uma coisa. Deixa eu fazer propaganda da camisa. Não, mas não é da camisa. Não, mas eu preciso fazer propaganda da camisa. Manda. Porque essa é uma frase de Mahatma Gandhi. Sim. E está comemorando esse ano também os 70 anos da morte do Gandhi. Então, a frase da nossa camisa, ela não é aleatória. Ela foi cuidadosamente escolhida por uma questão de ligação com a prova e por um estímulo à proposta pacifista do Gandhi, para a gente estimular também num comportamento social empático, né? Empático. De olhar para o Deixa eu colocar outro. um termo mais Com específico respeito da e antropologia e da sociologia.
a alteridade, a relação com o outro. Alteridade. Fundamental, fundamental. Perfeito. Muito bom. Vamos dar um giro nos comentários de vocês. Agora é hora de um pouquinho de abobrinha, porque nós também não somos de ferro. Luan Rezende, esse Batata é uma lenda. Que isso. O Matheus Matos, o que eu não posso deixar de revisar? Nós estamos dando umas pinceladas aqui, algumas pipoquinhas para vocês aí, de coisas que podem ser revisadas. Vai ter um material, a gente consegue liberar um material, né? Conseguimos. Consegue Aliás, liberar um muito material. bem lembrado. Amanhã, todo mundo que se inscreveu no enemtv.com.br vai receber um link exclusivo para poder ter acesso a mais conteúdo a respeito das provas, ok? E também, depois da nossa live, cada um dos professores vai gravar um vídeo de 2 minutos com uma dica inédita e exclusiva para vocês, combinado? Então vamos que vamos, acessa aí, enemtv.com.br, mas acesse depois que a live terminar. Fica aqui com a gente por hora, vamos fazer esse calor aqui juntos. Roberta Pereira Reis, Priscila, rainha. Que é isso? Vamos para a galera do YouTube que está aqui também. Priscila, você destaca como importante para o Enem a Constituição estar completando 3 décadas. Como isso pode aparecer na prova? Com certeza. A Constituição, e aí nem só a Constituição. Um dos temas mais abordados nas provas dos últimos anos, e a gente continua esperando isso, é ditadura militar e redemocratização. Que nas aulas, em geral, a gente trabalha como 2 temas, mas na prova em si, eles estão muito misturados. Então, o candidato tem que ficar muito atento ao período de enfraquecimento do regime, à lei de anistia de 1979 e a atuação dos movimentos sociais, porque na competência número 3, a gente tem esses movimentos sociais com um grande foco. E aí, nesse caso, o fim da ditadura ele é coroado com a abertura, que começa em 1985, mas que é consolidada com a Assembleia Constituinte de 1988. A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, ela já foi trazida em provas anteriores com 2 pontos centrais. O candidato tinha que saber que foi a partir dela que o racismo tornou-se crime, e o candidato também tinha que saber que a partir dela... Pois é. E a discussão agora que aflora, né? E olha que a Constituição está completando, está 30 esse ano. Isso aí, salve Ulisses Guimarães. E além disso, a questão do voto facultativo para os analfabetos. São 2 pontos muito importantes dessa Constituição. Além disso, um avanço em relação às leis trabalhistas que faz uma relação com Vargas e aí sai amarrando os temas. Então, o candidato tem que ficar muito atento mesmo ao aniversário da Constituição. O diálogo aqui com sociologia é inevitável. Inevitável. Muito em razão da questão dos direitos, né, que a Constituição de 88 traz. Né? É a primeira vez, de fato, que a gente pode falar em sufrágio universal no Brasil e um repertório de direitos políticos, civis e sociais bastante consolidados do ponto de vista legal, né? E o Enem tem trabalhado nisso, né? Você tem um direito consolidado do ponto de vista legal, na letra da lei, mas quando você vai para a realidade, né, da vida cotidiana, demonstram algumas contradições. Até aquela chargezinha famosa da família sentada na calçada, com a Constituição, e aí pedindo, né, uma imagem já caiu acho que mais de uma vez, inclusive, no próprio Enem. Então é sempre bom ficar ligado nisso. E a Luana Tavares também está falando sobre o aniversário do AI, do ato institucional, se de repente isso também pode virar questão de prova. Com certeza. A questão da ditadura militar já é um tema recorrente. E aí o ato institucional número 5 de 1967/68, ele dialoga com um outro momento da ditadura, que é o momento do enrijecimento do regime. E junto disso, é claro, todos os demais movimentos da década de 60, como eu me referia antes. Então, a passeata dos 100 mil em 1968 e a oficialização do ato institucional torna o regime, de fato, um regime que retirava as liberdades diversas dos brasileiros. Tem que ficar de olho nisso. Sim.
Deixa eu fazer uma pincelada aqui. Fique à vontade. Porque se por um lado, né, havia um forte, né, abafamento dos movimentos sociais, de todas as questões dos movimentos, né, por outro, o governo também acelerava o crescimento econômico. Então, para abafar todas essas tensões sociais, ele levantava a bandeira do crescimento econômico. Mas aquele crescimento que a gente já conhece, já ouviu, né? Vamos fazer o bolo crescer para distribuir, né? Só que só ficou migalha, né? Não rolou, né? O bolo cresceu todo. Anderson, joga na tela para nós os grandes nomes por trás da nossa transmissão aqui do Enem TV. O Apogeu, que trouxe essas feras aqui para conversar conosco. A rede de ensino Docton. E o Enem TV continua. Agora nós vamos bater um papo também focado em filosofia e sociologia com o professor Renato Alves. E vou lembrar vocês que nosso próximo compromisso é dia 31 de outubro, com o nosso aulão aqui, esse bate-papo sobre linguagens e redação. Eu já tive a oportunidade de receber aqui no nosso estúdio o professor de redação Wesley Pontes, que gravou um vídeo teaser aí que vai estar nas redes sociais a partir de amanhã, já dando um pouco do que vai ser esse bate-papo. Também estará conosco aqui o professor Luiz Rogério Júnior, de literatura, e o professor Charles Gonçalves, de língua portuguesa. Vai ser aquele clube do Bolinha sobre linguagens e redação aqui, com os meninos reunidos. E ainda bem que foi esses caras depois da gente, né? Pode crer. Ia ser uma pressão ótimo. E aproveite, então, voltando naquele esquema do compartilhar. Fala pra galera que dia 31 de outubro tem mais transmissões ao vivo do Enem TV, uma realização zine cultural para você mandar bem no Enem. Professor Renato, é comum os alunos acharem que a filosofia e a sociologia não caem muito na prova do Enem, e sabendo um pouco de ética e de interpretação, dá para mandar bem sozinho, por isso é meio que uma lenda? Olha, até já foi mais ou menos assim, né? O Enem, vamos chamar assim, mais arcaico, né? 2009, 2010. Eu era muito jovem, não me lembro. Eu também. Agora, principalmente 2012 para cá, né? A prova deu uma guinada muito significativa em relação à filosofia e sociologia, né? Então, essa história de que na filosofia, sabendo um pouquinho de ética, e nas questões de sociologia, com uma boa base de interpretação, a história me ajuda, a geografia ajuda, ajuda sim. Com certeza. Mas, nos últimos 5, 6 anos, isso caiu por terra. Se você não tiver conhecimento específico, conceito, autores, né, saber filósofos específicos. A base, né? A base. A prova tem cobrado conceitos específicos de filósofos especiais, de sociólogos especiais. E ela tem ficado mais conteudista. Guarda ainda a interpretação, mas muito conhecimento específico e dialogando com a geografia e a história, principalmente sociologia nesse diálogo. E fazendo um recorte aí, então, na filosofia, quais seriam os temas mais cobrados e habilidades necessárias para a prova? Ótimo. Então, nesses últimos 5 anos, tá? As questões ligadas à epistemologia, essa palavra aí grande aqui, esquisitinha, né? Epistemologia, né? Na filosofia a gente trata isso como as teorias, né? Do conhecimento. Como, de que maneira, qual o limite que nós temos em conhecer as coisas. É um conhecimento total, é um conhecimento parcial, ele está ligado a uma percepção, isso sempre tem caído, né? Então, as questões ligadas à epistemologia do conhecimento é fundamental. Vou dar um exemplo. Então, quando a questão cobra do meu aluno a dúvida hiperbólica em René Descartes, ele está cobrando uma questão sobre epistemologia do conhecimento. Immanuel Kant, que é um nome que sempre muito cotado para a prova, ele vai lá e cobra um termo famoso que é a revolução copérnica da filosofia e criticismo kantiano. Ele está cobrando uma questão de epistemologia. Então, e esse assunto é garantido, não vai falhar. Vai ter questão na prova de epistemologia, isso é certo. E trazendo aí para a sociologia, vamos tentar abordar esse mesmo recorte que a gente fez para a filosofia dentro da sociologia.
Tá, olha, só pontuar duas questões. Casa é sua. Para não coçar, para não perder o costume, na sociologia, na filosofia. É claro que as questões ligadas à ética continuam a aparecer, é importante isso na prova, fatalmente estará, né? Além de te dar algumas ferramentas interessantes para você manusear numa redação, e as questões de política. E aí é onde entra o diálogo, história, filosofia e sociologia, né? O pensamento político moderno. Então você vai pegar Maquiavel, Thomas Hobbes, o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, chegando mais pertinho da gente, o Habermas, John Rawls, que são nomes que vão passando aqui nas áreas da nossa ciência, aí sim eles aparecem em diálogo. Né? Agora, especificamente sobre sociologia, as temáticas relacionadas ao universo da cultura é crucial. Isso vai estar na tua prova. Todo ano cai questões relacionadas à cultura. E aí é estratégico para o próprio Enem, porque você tem um horizonte aqui de questões muito amplos. Porque quando eu cobro identidade, uma questão ligada à identidade, e relaciono isso com o movimento social, seja no campo ou na cidade, ele está cobrando cultura, indiretamente. Quando ele cobra economia, mas associa isso com a indústria por trás, a produção econômica da cultura, e aí ele vai citar provavelmente algum pensador da famosa escola de Frankfurt, ele está cobrando cultura. Quando ele coloca cultura popular, cultura erudita, então é um assunto que é certo, é questão certa na prova. Bacana demais. E movimentos sociais, cultura, movimentos sociais, é recorrente. E para você, assim, como fica esse diálogo da filosofia e da sociologia com as outras disciplinas? A sociologia é o carro-chefe desse diálogo, né? Então, cai uma questão sobre movimento no campo, ligado à questão fundiária. Provavelmente ele pode linkar isso com a história, falando da Lei de Terras, 1850, e o desdobramento disso, com o fenômeno do coronelismo, e ele vai lá e emplaca uma questão de sociologia, por exemplo, falando sobre o impacto numa subcidadania do brasileiro ligado a essas questões. Manda brasa. Deixa eu falar uma coisa. Em relação a essa mistura nas nossas questões, uma coisa que eu tenho percebido muito, que talvez responda um pouquinho da questão da ansiedade. Às vezes, os nossos alunos, os candidatos, eles olham a questão e eles identificam o tema. Aí, há uma redução da ansiedade. Porque ele tem o tema familiarizado, aí já passa aquela teoria toda na cabeça dele, aí ele diz, tranquilo, eu sei. Só que o tema do texto, às vezes, é um tema histórico. Só que o comando da questão é um comando de sociologia. Comando da questão? Aquilo que a questão exige que o candidato demonstre que sabe. Então, está dentro das competências, que são 6, e das habilidades, que são 5 dentro de cada competência. Aí, nesse caso, o candidato, às vezes, tende a marcar uma alternativa que fala de uma verdade histórica, que ele me escutou falando em sala. Ele diz assim, eu ouvi ela falando isso. Sendo que, no fundo, a resposta verdadeira ela não é em relação a um conteúdo histórico. Ela está fazendo referência a um conhecimento de mundo que relaciona identidade e cultura com aquilo que ele me ouviu dizer, mas que está no comando da sociologia. É a famosa pegadinha, né? Não é mais a pegadinha. Porque a pegadinha era daquela prova clássica que diz assim, vou te enrolar. Entendeu? Quero que você marque isso. As provas clássicas, elas estão diminuindo. Mas o Enem já é uma prova mais moderna em que a gente está distinguindo o menino que entendeu o conteúdo, daquele que entendeu o conteúdo e consegue relacionar com o mundo e os demais comando da questão. Da questão, exatamente. É histórica, mas o que ele quer é o lado sociológico. Exatamente. Só para você ter uma ideia, assim, em números aproximados, porque eu não me lembro mais com exatidão sobre isso, mas na prova do ano passado, por exemplo, de sociologia, sem dialogar com os outros saberes, se eu não me engano, foram 8 ou 9 questões. O caderno de Ciências Humanas trabalhou aproximadamente 15 a 18 questões interdisciplinares. Desse repertório de interdisciplinaridade, algo em torno de 10
dialogou com a sociologia. Bacana. Então, a sociologia tem perpassado aí uma boa parte da prova. A filosofia, é aquilo que eu te falei, ela está mais isoladinha, está um pouquinho outsider ainda, exceto quando vem a questão pensamento político. Aí tem um diálogo, a geografia, acho que passa por isso aí também, né Rodrigo? Com certeza. Acho que vai nesse sentido, assim, as questões. E eu queria até aproveitar aqui para mandar um abraço para o Ebert Rodrigues, que está nos assistindo através do Facebook. Ele é o responsável pela Murad Culinária Árabe, que mandou para nós aí os lanchinhos aqui que antecederam a nossa live. Por isso que a gente está com essa energia aqui, Ebert. Porque a gente está movido a quibes e esfirras. Muitíssimo obrigado a você e toda a sua equipe pela gentileza sempre. Obrigadão mesmo. Professor Renato, você acha que há um enviesamento ideológico das questões que privilegia um certo campo em determinado ao outro? Como é que é a sua visão disso? Sempre né? A própria, quando tem questões mais polêmicas, surge isso, né? Olha, definitivamente isso é de uma bobagem enorme, né? Assim, para mim demonstra pouquíssimo conhecimento, não só daquilo que a prova do Enem demonstra pouquíssimo conhecimento, demonstra, e se for de profissional, inclusive, demonstra uma fragilidade na formação desse profissional, o que eu espero não encontrar, né? Dizer que há uma preferência de uma certa matriz ideológica no Enem em relação a outra, em detrimento a alguma outra, né? E é muito fácil você desconstruir isso. Durante boa parte das aulas e nas questões, como elas aparecem, eu tenho questão de Revolução Industrial, eu tenho questão de revoluções burguesas, independência dos Estados Unidos, Revolução Gloriosa, Revolução Francesa, e eu tenho aí um certo espectro político, ideológico, pensamento liberal, movimentos burgueses, e isso aparece na prova. Assim como irá aparecer uma questão sobre Marx, né? Assim como cobra John Locke no pensamento liberal, cobra-se Marx no pensamento socialista, comunista, assim como se coloca a Revolução Francesa, coloca-se a Revolução Russa. Então, demonstra para mim uma certa fragilidade mesmo de entendimento da prova na sua complexidade e, insisto, se esse tipo de crítica vem de alguém formado na área, é lamentável porque demonstra uma fragilidade na formação. É isso assim que eu vejo. A Helena Alvarenga mandou uma pergunta exclusivamente para você aqui. Renatinho, você podia falar sobre a escravidão moderna? Bom, que é um assunto que também... Obrigado, Helena. Valeu, Helena. Que também suscita aí bastante polêmica, né? É importante perceber, a escravidão, ela é humana. Então, assim, ao longo do processo civilizatório, você vai lá para a Mesopotâmia, 6, 7 séculos antes de Cristo, você vai encontrar algum tipo de relação de trabalho, de exploração do homem que se define como escravismo. Mas é importante que o aluno perceba, né, que o candidato perceba, que escravidão não é uma palavra engessada no tempo, engessada no espaço, que o seu sentido vai mudando ao longo do tempo, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma escravidão clássica, como acontece em Atenas, a época de Sócrates, Platão e Aristóteles, aquele indivíduo escravo não guarda a ideia de um objeto, né, dele como uma propriedade particular, como uma mercadoria. Se você vai para a própria escravidão que ocorreu no continente africano, antes desse comércio marítimo, a partir do século XVI, principalmente XVII, que aí envolve a nossa história, a história do Brasil, que é comum, mas tem escravidão na África, então os negros escravizavam os negros. Sim, mas é importante você perceber qual é o sentido social, simbólico que aquela escravidão tem dentro daquela própria civilização, daquela própria cultura, e a ressignificação que a escravidão terá a partir da era moderna do século XVI, em que você tem um processo de gestação do capitalismo, ele vem se desenvolvendo e fica muito claro para nós na Revolução Industrial, e aí eu mudo o sentido da escravidão.
que aí aquele indivíduo, que ele representa muito mais um poder, um status, um poder familiar, um poder patriarcal, às vezes dentro do meu reino ou do meu território tribal, ele ganha a partir de agora, quando ele atravessa o Atlântico, ele vai ganhar um sentido de propriedade. E aí eu parto de uma desumanização daquele indivíduo e ele vira mercadoria. Uma mercadoria em que eu, o seu senhor, exerço sobre ele o direito sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre o que ele vai trabalhar, como trabalhar. Então ele vira a minha propriedade, ele é como o meu relógio. Eu faço dele o que eu quiser. Eita! E aí a coisa muda. E dá para fazer um link com as relações de trabalho no campo hoje agora. Né? Porque nas relações de trabalho no campo hoje ainda encontramos o escravo por dívida. Né? O sujeito é aliciado, ele é levado para fazendas, né, com a promessa de trabalho, e ali chegando ele acaba sendo envolvido em todo um sistema que o deixa preso na fazenda a dívida que ele tem do transporte, do aluguel das ferramentas, do alimento, e ali, né, ele acaba sendo explorado. Recentemente, né, houve alteração também na lei, aqui no Brasil, né, no texto da lei, né, flexibilizando as relações, né, de o que é escravo, o que é trabalho escravo ou não, mas infelizmente há um movimento ainda muito presente, né, que ainda aí aflige um bom número de pessoas no Brasil e no mundo, né, especialmente nas relações estabelecidas no campo e sem qualquer tipo de registro, controle ou segurança. O que tem que ficar claro, então, é que esses grandes termos, esses grandes conceitos, eles são históricos. Se o candidato não ficar atento a qual período histórico eles estão tratando aquele conceito, se é a escravidão da Grécia Antiga, ocidental, ou se é da escravidão oriental na antiguidade, ou se é na modernidade, se ele não tiver muito cuidado com esses períodos e com esses conceitos, isso pode prejudicá-lo, porque ele interpreta a escravidão de uma forma muito direta naquilo que ele já tem pré-concebido, e o texto está falando de um outro tipo, de uma outra interpretação. Sem dúvida. E vamos aproveitar e lembrar vocês que essa transmissão ao vivo é feita com a sua participação. Então faça como a Helena, mande as suas perguntas, fiquem à vontade, que a gente ainda tem mais um tempinho aqui para a gente bater esse papo e eu ser aqui o seu porta-voz diante dessas três feras que estão aqui hoje no Enem TV para esse primeiro aulão sobre ciências humanas. E lembrando que você acesse depois enemtv.com.br para você poder se inscrever por lá e ser notificado das próximas transmissões. A segunda vai acontecer no dia 31 de outubro, sobre linguagens e redação. E nós ainda teremos 5 de novembro, ciências da natureza. E no dia 8 de novembro, matemática. Meu Deus do céu, vou ter que estudar muito para essa entrevista, porque eu não sei, eu sei tão pouco de matemática que eu não sei se eu sou capaz de conduzir uma entrevista sobre o tema, mas eu vou contar com a ajuda de vocês no dia 8 de novembro, se Deus quiser. Eu sou de humanas, gente. Enfim, vamos que vamos. Renato, o Fernando Andrade está perguntando aqui. Tem como falar um pouco sobre Habermas? Com Habermas, provavelmente. H-A-B-B, Habermas. Desculpa aí, mas eu não sei de tudo, não. Estou aprendendo hoje também, junto com vocês. É o Johann Habermas. Habermas, o que é Habermas? Habermas é provavelmente a maior expressão, né, do pensamento intelectual da chamada Escola de Frankfurt, né, que surge ali na primeira metade do século XX, né, na Alemanha, no contexto, inclusive, de ascensão, né, do totalitarismo nazista alemão. E Habermas é sempre cotado, né, assim, nos últimos anos ele tem aparecido bastante. E o que é positivo para os alunos, né, para os candidatos, provavelmente, se Habermas tornar a cair esse ano, serão questões semelhantes aos anos anteriores. Né? E aí, onde você coloca Habermas dentro do Enem?
ele pode aparecer dentro da temática da indústria cultural, né, que é um tema clássico que a Escola de Frankfurt levantou para a gente, né, na década de 40, a indústria da cultura, uma expressão ligada a eles. Mas especificamente nos últimos anos, quando Habermas caiu, ele veio trabalhando com a questão da democracia e de direitos das minorias. Com textos, geralmente, né, textos do próprio Habermas, e aí cria uma primeira dificuldade, né, porque a leitura e a compreensão desse texto não é algo muito simples de se fazer, mas o tema é recorrente. Né? Então, Habermas, ele tem um conceito central para nós aqui, quando a gente pensa em democracia, que é o de razão comunicativa, que é muito simples. O que Habermas está levantando? Que numa democracia, o grande instrumento, né, a grande arma de uma sociedade democrática livre é o diálogo. Né? O instrumento da política, o instrumento da democracia é a palavra, é o diálogo, é estar aberto ao contraditório. Né? Então isso passa necessariamente, inclusive pelas questões políticas, né? Qual o objetivo? Na construção de consensos, né? O diálogo livre, respeitoso, pautado num conhecimento, isso é muito importante frisar, o que, não é porque é o que eu acho, que o que eu acho está correto. Então, é um debate responsável, pautado numa base conceitual, científica, na produção de consenso, para que a gente consiga construir uma sociedade com coexistência, com tolerância, com respeito à diferença, ao pluralismo. Né? Tanto que os anos que caiu Habermas, essas palavras sempre aparecem, inclusive nas respostas corretas. Razão comunicativa, debate, consenso, coexistência, é comum. Se os candidatos for olharem provas anteriores e procurarem por Habermas, vão achar essas palavras, é inevitável isso. E o Lucas está perguntando se você... O Lucas Malta, que aliás está comandando o bate-papo do YouTube. Lucas, você está aqui, eu vou te contratar para você mediar os próximos bate-papos do nosso Enem TV, tá, Lucas? Sensacional, cara. Obrigado pela força mesmo. Ele está perguntando, professor Renato, se você associa esse conceito com o cenário atual político brasileiro. Nossa. Ô louco, bicho! Botou fogo na porra toda agora! Estão tentando me colocar numa sinuca aqui. Quem é ele? Que isso? Ele Malta? Ele? Não, ele não. O Malta jamais faria isso comigo. Né? Um abraço, Malta. Eu gosto muito de você, apesar da sua pergunta complicada. Olha, com muita tranquilidade, né, assim, falando sério, né, agora, assim, com muita tranquilidade, com muito respeito às visões e às percepções de cada um aqui dentro desse contexto, mas o que nós estamos experimentando no último mês, né, vamos colocar assim, as últimas 4, 5 semanas, ao mesmo tempo que eu consigo perceber um diálogo que reforça a ideia do Habermas, na questão do diálogo, na produção de consenso, né, de valorização da democracia, eu tenho um efeito colateral dentro disso tudo, né? Principalmente quando eu tenho movimentos que clamam por uma agressão, pela intolerância, né? Pela discursos que pregam a eliminação do contraditório e posturas que evitam se submeter à pergunta do contraditório. Né? Então, assim, é lamentável que nós estejamos num cenário como esse, extremamente importante para nós, e que nós não tenhamos, de fato, debate, né, entre as duas peças centrais aí do nosso cenário hoje, que elas não possam estar um de frente para o outro, em que eu te pergunto, você me responde, você tem a réplica, a tréplica. É fundamental para nós, inclusive como cidadãos, para avaliarmos melhor as nossas preferências. E aí, qualquer movimento que fuja, que evite isso, é uma contradição, é um contrassenso ao que Habermas coloca para nós, né, do debate como o grande instrumento de produção de consenso, construção de uma sociedade mais tolerante, mais justa, mais igualitária. Né? Top demais.
E a turma está toda aqui, ó. A Maria Helena Garcia de Freitas. Pisa menos, Renato. Hein? Top. Maria Laura também, mano, falando que a sua aula sobre existencialismo foi inesquecível. Gente, nós estamos indo para a reta final da nossa transmissão. Já estamos batendo papo aqui há 1h20 com uma audiência nessa quinta-feira, que já é aí as vésperas do fim de semana. Está incrível, incrível. No Facebook e no YouTube, vocês estão espetaculares. Muito obrigado pela companhia, mas não acabou ainda não. Eu vou fazer um último giro com os professores e ainda dá tempo de vocês mandarem perguntas, beleza? Então vamos lá. Professora Priscila, alguma insight, percepção a partir do que a gente conversou aqui, que você gostaria de destacar algum ponto que não foi dito? Lembrando o seguinte, você ainda tem que guardar uma surpresinha para depois que a nossa live acabar. Tem isso, né? Bom, o que a gente ainda pode dizer a mais para poder ajudar? É muito importante que os candidatos, nesse momento, né, se atenham aos temas dos períodos citados. Então, no caso da história, tem que rever mesmo no sentido de, aí nesse caso, repassar alguns conceitos. Brasil República, quais são as etapas, um instrumento que eu gosto muito, não serve para todo mundo, mas eu entendo que organizar as ideias cronologicamente é importante. Então, existe um certo pudor, né, às vezes, assim, mas nas ciências exatas eu memorizo fórmulas, nas ciências humanas é luz divina. Não, não é luz divina. Tem que sentar, tem que colocar os episódios e os eventos históricos numa cronologia, porque esse é o trabalho de construção do conhecimento. Eu gosto muito do instrumento da linha do tempo pontual, que é uma dica que eu, em geral, dou para os alunos, para que ele tenha claro, palpável na frente dele, quais são as relações entre os eventos históricos. Eu acho isso bem importante, porque assim ele consegue usar o meu conteúdo para enxergar melhor os conceitos que estarão na geografia e na sociologia. É como se o meu cenário fosse um pano de fundo que lhes desse condição de entender qual é o cenário histórico que está Habermas. Ele está num cenário de entreguerras, e aí, sabendo disso, é pós-crise de 29, e tem todo um desamparo econômico nessa sociedade, e aí você tem a consolidação de um discurso de intolerância, de um discurso de fragilidade de uma sociedade europeia, mas principalmente nesse caso alemã, que vai desencadear todo o cenário da Segunda Guerra, o Holocausto, e aí a gente pode ter esses temas muito conjugados. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que do que a Priscila falou aqui, a gente tem uma questão importante, né? Assim, você pode buscar de fato outras estratégias, né? Há um consenso de que eu tenho que ler a apostila toda, eu tenho que ler o livro todo, eu tenho que abordar, tenho que grifar tudo, e nesse momento de fato é um momento de revisita, de buscar, de sintetizar. E uma outra estratégia também muito interessante é a construção de mapas mentais. Eu tenho um tema central, e isso nós fizemos aqui hoje, né? Hoje nós puxamos a partir de alguns temas a relação entre a sociologia, a história, a geografia, a filosofia também traz algumas abordagens. Então, eu posso pegar um tema central e puxar alguns links com informações que são fundamentais a partir desse tema. Quais são as causas, consequências, né, as origens do seu conceito. E a partir daí eu tenho uma revisita de temas importantes que foram abordados ao longo do ano. Então, é mais uma estratégia, mais uma forma de diminuir aí a ansiedade nessa reta final. Muito bom, muito bom. Eu reforço o que a Priscila e o Rodrigo falou. Acho que a linha do tempo, apesar, né, de ter gente que torce um pouquinho a cara, né, nossa, linha do tempo, história, isso caiu, isso não caiu, isso é fundamental para o aluno, ele se localiza no tempo e no espaço. Localização, né, tão importante. Muito importante, né Rodrigo? Se localiza no tempo, no espaço,
e aí fica mais fácil para ele perceber essas conexões. Então, quando ele está lá construindo a linha do tempo dele, ele constrói o cenário de Segunda Guerra, completo esvaziamento do diálogo, né? Tudo se resolve pela força, pelo extermínio do outro. Faz muito sentido que Habermas venha, pós esse cenário, construir um conceito que clame exatamente pelo debate e pela produção de uma sociedade coexistente, né? Mais cooperativa. Aí fica muito mais fácil dele perceber isso, né? Então, acho que vai por aí essas estratégias. E no caso da filosofia e sociologia, o domínio dos conceitos. O domínio dos conceitos é fundamental. E, se me permitem, quero voltar na palavra da Priscila, que é o comando, né? De lembrar, de estar atento a qual é o comando de cada questão, para não se atrapalhar, não, né, trocar o pé pelas mãos na hora de fazer aí a sua resposta, a sua marcação na prova do Enem. E do ponto de vista, gente, do humano, quais são agora as dicas para aliviar um pouquinho a ansiedade pré-prova? Só aproveitar antes, porque o Matheus Rosa falou algumas vezes aqui no YouTube, pedindo a Priscila para falar sobre a Constituição de 88. Nós já falamos, já batemos um papo sobre isso. Essa transmissão permanece na íntegra, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então dá para você assistir novamente. Depois que ela acabar, você pode voltar e assistir novamente, beleza? Então agora as dicas aí pessoais para cada um poder fazer, extrair o melhor de si nessa prova do Enem. Uma coisa que eu conversei com uma parte dos alunos é que não negue que você está nervoso, ansioso e afetado. Estamos todos. E negar os sentimentos não é uma boa estratégia. Então, busque os seus amigos, busque as pessoas que você gosta, esteja próximo delas, faça coisas que você tem afinidade. O que eu entendo é que negar que não tá afetado por algo que vocês investiram muito durante todo esse ano. Nós investimos muito. Então, eu entendo que a melhor estratégia é buscar alimentar os vínculos afetuosos que a gente tem. E se estiver com vontade de chorar, chore. Se estiver com vontade de rir sem parar, ria. Mas não faça com que isso te prejudique na hora da prova. Porque quando você nega essas emoções, esses sentimentos, isso pode desencadear na hora da prova, isso pode desencadear 1 hora, 2 horas antes da prova, uma situação que você não tem controle sobre ela. E aí é muito pior. Então, vamos sentir. Vamos aliviar essas tensões sentindo-as. A Emanuele mandou um monte de pergunta aqui, ela copiou e colou várias vezes. Vamos dar uma chance aqui. Poderia falar sobre o campo de concentração na Chechênia, de homossexuais, se pode cair na prova relacionando com direitos humanos. De fato, esse ano, durante a Copa da Rússia, né, nós tivemos aí enaltecidas essas questões, né, de como que as relações homoafetivas são tratadas na Rússia. Lá não pode ter manifestação na rua de qualquer tipo de relação homoafetiva. E na Chechênia, né, onde é um território que tenta se separar do território russo, e desde 94 há uma forte resistência do governo russo para impedir que a Chechênia de fato se separe, acabou se transformando num espaço de resistência política do governo russo. E lá ele coloca, então, todos os perseguidos, né, para justificar, de uma certa forma, a presença militar naquele espaço. Então eu tenho aqui, nesse espaço checheno, uma presença maciça militar russa, porque estão aqui os condenados políticos, os presos políticos, né, ou presos, né, de outras ordens e manifestações, como a questão, né, homoafetiva, que estão ali naquele território. Então, tratar de Rússia, e é legal ela ter levantado essa questão, né, é um tema que na geografia pode trazer aí uma série de relações, né? Relações resgatando resquícios da Guerra Fria, pode trazer relações políticas interessantes da manutenção do governo
né, de Vladimir Putin aqui, às custas do quê, de que forma, de maneira também, né, ainda muito autoritária, inclusive. Né? Você tem ali uma democracia que é uma democracia questionada, né, dentro do território russo. E esse tipo de posicionamento é um posicionamento, né, que acaba atingindo aí as relações e os direitos humanos. Isso aí. Então tá. Eu acho que o diálogo com a questão dos direitos humanos aparece pelo cerceamento, né, pelo combate vertical mesmo, assim, a um princípio fundamental que a Hannah Arendt trabalha para a gente, que ela chama do status definidor do humano. Né? E esse status definidor de nós é a diversidade, é o pluralismo. Né? Então, quando eu escolho especificamente um determinado grupo da sociedade, produz uma estereotipia sobre o seu ser, sobre a sua existência, né? A maneira como ele existe, né, nesse mundo, aquilo que ele é enquanto ser. Acho que passa inevitavelmente por uma violação absurda, né, de um direito básico, fundamental do outro, que é o seu direito de existir tal como aquilo que ele é, na sua totalidade, né? Então, qualquer tipo de ameaça, de combate à diversidade, ao pluralismo, é um atentado a um princípio fundamental de nós, que é o nosso status de humano, que é a pluralidade, né? Por isso que o Holocausto, por exemplo, entra como um crime contra a humanidade, né? Eu não sou judeu, teoricamente eu não tenho nada a ver com isso, mas tenho sim, né? Porque sou uma parte desse status humano que é o pluralismo, e se atenta contra a pluralidade de algum sentido, atenta contra a minha própria existência. Por isso é um crime contra a humanidade. E aproveitar, Anderson Ferreira, põe na tela aí para nós, lembrar que a nossa transmissão ao vivo aqui pelo Enem TV está sendo oferecida pela Docton Rede de Ensino e também pelo Apogeu, que nos cedeu essas 3 grandes feras para a gente falar sobre ciências humanas aqui por aproximadamente 90 minutos ininterruptos, tirando as suas dúvidas, esclarecendo os principais pontos. E não acabou não, porque o enemtv.com.br hoje foi apenas o primeiro passo. Nós ainda temos aí mais 3 transmissões ao vivo, abordando todos os temas pertinentes ao Enem. Dia 31 de outubro, aulão de linguagens e redação. Depois, no dia 5 de novembro, nós vamos falar sobre ciências da natureza. E por fim, no dia 8 de novembro, matemática. Moleque, não é mole não. Então, em enemtv.com.br você pode se cadastrar e receber diretamente na sua caixa postal o link da transmissão, conteúdos exclusivos. Amanhã, todo mundo que já se cadastrou no enemtv.com.br vai receber um conteúdo exclusivo, um raio-x das ciências humanas e também um vídeo exclusivo que nós vamos gravar agora, assim que terminar essa transmissão. Então, fiquem ligados, compartilhem essa informação com todo mundo, enemtv.com.br. São transmissões ao vivo para te ajudar, para dar aquele relax nessa reta final aí, e vamos que vamos. Eu gostaria de dar uma pigarreada mais forte e, claro, agradecer a presença de vocês. Foi sensacional, foi muito legal. É um projeto novo do Zine Cultural, então a gente fica sempre apreensivo pelo que vai acontecer. Nós também. Né? Nós também. Eu acho que a gente compartilhou um pouco dessa apreensão. E agora eu conto com vocês como multiplicadores de que não é um bicho de 7 cabeças, assim como o Enem também não é. Aí né? Wesley, Luiz, isso aí. Fica de boa. Galera que está assistindo aí, espalha a notícia, Wesley, Luiz No e dia 31 aí, de outubro, aí, o aulão de linguagens e redação, a turma vai ser bem recebida com o lanche da Murad, culinária árabe, tem água, tem
Uma cervejinha da Antuérpia também, por que não, para aqueles que gostam de Sério? degustar. Era só pedir, gente. Eu sempre oferecer a você. Mas vamos que vamos, é isso aí. E muitíssimo obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Foi sensacional. Nós estamos acostumados a receber sempre artistas. E a gente sempre sai com a alma um pouco mais leve quando a gente tem um contato com a música, com as artes cênicas. E hoje, essa leveza também foi colocada aqui por a gente ter esse contato com o conhecimento. Então, acho que nossa missão nessa primeira transmissão foi cumprida. Espero que todos vocês tenham gostado tanto de assistir, quanto eu gostei de mediar, de conversar com essas três feras aqui, que vocês acompanharam ao longo de todo o ano. É um privilégio de vocês poder ter aula com essa turma aqui, cabeça feita, papo 10, que trouxe aí o conhecimento de uma forma tão desmistificada, tão tranquila e suave, para a gente poder conversar a respeito e fazer com que vocês tenham uma prova cada vez aí mais próximo do desejo de cada um de vocês. Então, uma salva de palmas para vocês aí que estão assistindo. Muitíssimo obrigado, vocês foram sensacionais, beleza? Então nós vamos ficando por aqui. Se alguém quiser fazer uma consideração final, fique à vontade. Ah, tá. Para não perder eu ganhar o troféu. Então, eu gosto de falar para os candidatos, né, para os alunos, para os nossos alunos em especial, a obrigação eles cumpriram até aqui. A obrigação deles é ir à aula, prestar atenção, fazer as anotações, resolver os exercícios, tirar as dúvidas, buscar orientação. E isso eles fizeram muito bem. Fizeram com excelência, para usar uma palavra de Aristóteles aqui, cara Aristóteles. Fizeram com excelência. A aprovação é resultado desse trabalho. Então, não leva para a prova, né, nas tuas costas, o peso de que, eu tenho que passar. Você tinha que se preparar bem. Isso você fez. O primeiro passo está cumprido. O segundo passo é você fazer uma prova bem feita, né, seguindo as dicas que a Priscila, que o Rodrigo deram. E aí, naturalmente, esse resultado vai chegar aí de maneira positiva. É isso que tem que levar. Aí. E lembra de respirar e de beber água, tá? Isso é importante também, né? Enfim, lembra também, para você poder ficar lá na boa, fazer um lanche bacana antes da prova, né? Para não ficar também tão imerso no conteúdo e esquecer que você é uma máquina que tem que funcionar ali, que precisa recarregar essa bateria também. Então, uma boa prova a todos. Muitíssimo obrigado e vamos que vamos. Tem mais. Aguardo vocês em enemtv.com.br. Quem nos assiste pelo YouTube, aproveita para se inscrever no canal do Zine Cultural, ative as notificações no sininho e se você está no Facebook, corre para o YouTube que está muito mais legal, tá? Beleza! Valeu, brigadão, até já!